Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite não, né? Bom dia. Falar a verdade, eu não sei mais. Bora falar um pouco de demonstração financeira? Eu tô aqui no Chile agora, são 5h36 da manhã. O que acontece? Uma coisa muito comum que eu vejo acontecendo em alguns escritórios de contabilidade, algumas empresas, é que os relatórios que saem do sistema, eles nem sempre têm um formato muito interessante para ser apresentado. Vai dando retrabalho, toda vez que eu vou tirar o relatório eu tenho que criar um formato de demonstração, e isso acaba fazendo com que fique menos consistente a apresentação financeira, que é uma demonstração, um trabalho, uma execução muito importante, tanto para quem é gestor financeiro quanto para quem é consultor, ou até mesmo para quem é empresário. E um modelo que a gente acaba utilizando muito na consultoria é estruturar um modelo de dashboard mesmo. Eu já devo ter falado algumas vezes dele aqui, que é uma análise das demonstrações financeiras com base numa estrutura contábil. Você pode ter uma boa análise de uma DRE, de um balanço, de uma DFC, mas às vezes isso sai do sistema num formato muito não trabalhável. Sai em formatos, por exemplo, um formato que eu tenho muito aqui e tenho muitos clientes. É um formato que é muito padrão da contabilidade, que é como se fosse um relatório mensal lado a lado comparável. Então você tem ali uma coluna que mostra a conta gerencial, e depois você tem outra coluna de um mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e às vezes até fora de ordem, como é o caso daqui. Esse tipo de relatório, para você poder fazer uma análise, comparar, transformar ele num banco de dados, fazer um bom dashboard, é um pouco complicado. Porém, se você entender um pouquinho de Power Query, isso fica um pouco mais fácil. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero mostrar para vocês como tirar uma demonstração nesse formato, o Rômulo vai colocá-las aí para vocês verem, uma demonstração nesse formato, em uma estrutura de banco de dados, como levar essa estrutura de banco de dados para uma estrutura de demonstração mais tangível e depois transformar isso em um BI. Mas essa segunda parte, transformar para um BI, eu vou fazer junto com o Rafael, até porque hoje ele conhece muito mais de BI do que eu. Fica aí, continua assistindo, que hoje eu vou mostrar na prática como transformar um relatório não estruturado em uma estrutura de dashboard, com DRE, passível de gráfico, passível de análise, passível de conexão, até mesmo com o BI. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, porque aqui a gente sempre vai falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. E nada mais estratégico do que uma boa DRE. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, como que funciona aqui? Eu vou pegar uma DRE aqui com dados fictícios e trazer para cá para a gente poder dar uma olhada. O nome das contas vai estar até em espanhol mesmo, porque eu baseei em alguns dados desse cliente aqui, mudei totalmente os números, só para a gente ter uma olhada. O que acontece? Isso aqui é muito comum de acontecer. O sistema vem e traz para você esse tipo de DRE. Uma DRE é que ela tá, uma coluna são literalmente as contas, e ele vai trazendo lado a lado os outros meses para você poder avaliar. E ali você começa a ter um problema um pouco complexo. Como transformar isso numa análise de resultado de fato? Como transformar isso em algo mais tangível e mais fácil de trabalhar? Primeira coisa que eu sempre sugiro, trabalhar com uma estrutura de banco de dados, uma estrutura de dados estruturados, que é o quê? Basicamente, a coluna descreve aquilo que é o dado e a linha descreve o registro. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma coluna que me fala que isso é conta, aqui eu tenho uma coluna que me fala que isso é valor, outra que me fala que isso é valor, outra que fala que é valor, e parte do dado está aqui, falando qual mês do valor. Então, o que seria um banco de dados estruturado? Aqui eu falo que é a conta, aqui eu falo que é o mês, aqui eu falo o valor desse mês. Então, a conta vai se repetir para meses diferentes, com valores diferentes, vira um banco de dados estruturado. Se você não entende muito esse conceito, eu vou pedir o Romulo para deixar aqui em algum local onde eu e o Rafael discutimos um pouco sobre essa questão de banco de dados estruturado, para ficar mais fácil de você acompanhar. Eu tenho isso aqui, tenho que transformar isso em dados. Tem gente que vai falar, copia, transforma a coluna em linhas, faz manualmente, conecta uma parte da análise em cada coluna. Tudo isso é funcional, mas não é replicável. Tá? Então eu vou mostrar para vocês o jeito que eu considero mais replicável de transformar isso aqui, de fato, em uma análise
neste modelo. Então, a ideia é como pegar esse tipo de documento e transformar numa análise como essa. Uma análise onde o cliente consegue ver facilmente, através das colunas, qual que é a conta a qual ele se descreve. Ele consegue ver mensalmente os meses lado a lado, com uma análise de variação mensal, uma análise de variação anual, e que dá para ele uma visão muito mais gráfica, uma visão muito mais estruturada. Um relatório que realmente é um pouco mais tranquilo de você conseguir apresentar para o cliente e depois transformar em diversas outras análises. Como, por exemplo, você ter um orçamento nessa mesma estrutura e colocar o orçado do lado do realizado. Você conseguir ter uma análise como esta em análise gráficas. Aqui não vai aparecer todas as análises, mas você consegue trazer daquele formulário para uma estrutura como essa, que você consegue selecionar os meses aqui e facilmente conseguir trazer os valores. Você conseguir transformar isso numa análise de indicadores. E a mesma coisa serve para balanço, DRE, DFC. Mas o importante é como levar daquela estrutura para uma estrutura como esta, que permite um avanço muito mais estruturado posteriormente. Eu tentei abrir umas outras opções aqui, mas a maioria dos nossos dados estão com valores de cliente, então é um pouco mais difícil ficar apresentando. Então, vamos lá. Como que eu transformo este relatório numa visão como essa? Primeira coisa, basicamente, vamos copiar o relatório aqui e vamos levar ele para dentro do formato que a gente quer trabalhar. Eu deixei aqui já aberto no meu Windows, nessa máquina, uma base para a gente poder trabalhar. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu transformo esse relatório numa base de dados. Eu sempre trabalho no Excel em tabelas. Tabelas dentro das planilhas. Então, é a função transformar em tabela. Deixa eu passar isso aqui para cá para ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu estruturei uma tabela. Eu queria começar do... Vamos começar do zero. Começar do zero não seria ruim não, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos começar do zero. Como que eu faço? Primeiro, eu vou inserir uma nova planilha aqui para a gente poder dar uma olhada. Vamos copiar esses dados todos aqui. Vamos copiar todos os dados. E depois vamos colar aqui facilmente. Aí depende de como você quer utilizar. Eu já gosto de deixar a estrutura da planilha pronta. Depois eu vou mostrar para vocês. Num formato... Ih, não colou não. Primeira coisa que eu vou fazer é colar os dados aqui. O que eu gosto de fazer? Eu já gosto de deixar todos os meses prontos. Porque aí, posteriormente, a pessoa só vem colando a coluna do mês. Claro, vale a pena deixar claro para as pessoas que vão utilizar que tem um detalhamento de coluna, podem surgir novas contas que não existiam no mês anterior. Então tem vários cenários. Eu, particularmente, Carlos, gosto de trabalhar já com os meses todos aqui. E outra coisa, eu trabalho com os meses em texto, porque fica mais fácil de trabalhar quando você está falando de um cabeçalho. Então, deixo os meses aqui, a conta. O que eu faço? Primeira coisa, transforma essa tabela, esses dados, em uma tabela. Como que eu faço isso? Também é uma questão simples de estruturação de dados. O Excel passa a entender essa tabela como um banco de dados. Inserir, tabela, ele vai me perguntar se tem cabeçalho. Tem cabeçalho. E ele vai colocar. Se eu falar que não tem cabeçalho, ele inclui um cabeçalho aqui em coluna 1, 2, 3. Mas se tem um referencial aqui que descreve os dados abaixo, então tem um cabeçalho. Basicamente, com isso aqui em mãos, o que você vai fazer? Você vai vir e abrir o Power Query em dados. Você vai pedir para inserir dados ou transformar de uma tabela. Por quê? Isso aqui virou uma tabela. Só que antes de transformar numa tabela, vamos dar um nome para a nossa tabela para ficar mais fácil de descobrir que dados são esses. Dados é uma tab, DRE, dados, teste. Esse nome facilita muito depois trabalhar com essa tabela, porque você pode, por exemplo, colocar igual, tab, underline, e já vai me dar o nome de todas as tabelas que eu tenho aqui. Se eu selecionar, por exemplo, a tabela DRE dados teste,
e colocar um colchetes, ele me dá todas as colunas dela. Então fica mais fácil trabalhar. Tá? Beleza, mas vamos voltar ao assunto aqui. Eu tenho todas as colunas. O que eu vou fazer? Eu tenho todos os dados da tabela. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em dados. Vou pedir para transformar esses dados a partir de uma tabela. E ele vai me abrir o Power Query. Com o Power Query em mãos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e vou transformar isso em dados estruturados. Como? Isso aqui não deveriam ser, pelo nosso entendimento, linhas? O que eu vou fazer? Simplesmente vou clicar aqui no botão direito, transformar as outras colunas em linhas. O que ele faz para mim? Ele repete os dados da primeira coluna várias vezes de acordo com as variáveis que tem nas demais colunas. Ah, Carlos, mas lá você tinha 12 até dezembro, só que os dados estão vazios. Então eu não consigo trabalhar com esses dados vazios aqui dentro do Power Query. Se tivesse 0 lá, não era vazio, ele entenderia. Aí depende de como você quer fazer. Ah, Carlos, eu prefiro trabalhar com 0 e ter tudo aqui de uma vez para entender melhor. A gente faz isso agora. Mas o importante é, fiz isso aqui? Ótimo. Vou carregar e vou fechar. Ele vai criar uma nova tabela com os dados. E trouxe todos os dados para cá. Ah, Carlos, mas se eu quiser trabalhar com 0? Futuro, daqui a pouco eu vou mostrar, porque vai ser a mesma forma de atualizar a planilha, tá? Então, vamos lá. Com os dados aqui, o que eu faço agora? Agora vem a mágica. Você tem que saber algumas outras fórmulas. Por exemplo, aqui eu tenho já uma DRE estruturada. Ela está com os valores todos com erro aqui por causa da ausência, né, dos dados lá dentro. O que eu vou fazer? Eu tenho que criar fórmulas que consigam buscar esses dados de onde eu quero. Quais opções você tem? Eu, por exemplo, gosto de usar muito somar produto. Tem gente que gosta de usar soma-se, tem gente que PROC X não vai funcionar para você. Mas a ideia é criar uma fórmula que ele busque o nome da conta que você quer, que ele busque a data e traga o valor aqui para dentro. Então, por exemplo, você vai ter várias contas lá, você vai ter que fazer um dipara para que ele possa encontrar. Como que a gente faz o dipara? Vou mostrar para vocês aqui. A gente cria um alias da conta. O que seria esse alias? Eu busco todas as contas que estão aqui na minha base da query, essas contas aqui, basicamente. Eu vou buscar todas essas contas, vou colar essas contas aqui no meu alias, basicamente. Aqui foi colado somente as contas analíticas, aí depende do modelo que você quer. Você pode vir aqui colar todas essas contas. Aí depende de como que você quer trabalhar. Você pode criar uma validação de dados, que eu super recomendo. Então você cria uma validação de dados somente com as contas que são da sua DRE, que aí as pessoas não vão conseguir digitar dados fora do padrão. E com essas contas, você consegue agora vir aqui na DRE e vincular. Falando que você quer procurar esta conta vamos lá. Que você quer procurar a conta Ventas Nacional, aonde? Na query, no dashboard. Então, assim, você tem aqui... desculpa, isso aqui também é uma tabela, tá, gente? Isso aqui também é uma tabela. Você vai buscar, por exemplo, com somar produto, eu quero buscar o arroba, né, DRE matriz, que é essa coluna. Quando ela for igual a DRE dashboard, aonde? No atributo da tab query. E ele vai me retornar o quê? O valor. Então, vamos voltar aqui na minha tab query para a gente poder ver como que isso aqui estava estruturado. Eu vou fazer agora na minha base. Essa é a minha base. Deixa eu buscar meus dados aqui. Agora eu vou buscar só os dados, como se fosse uma atualização. Vamos pegar e vamos colar eles aqui a partir de setembro.
Só confirmar se está tudo colado. Perfeito. Colei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou na minha base query, tá vendo? Tá sem dado nenhum. Eu vou pedir para atualizar ela. É a mesma coisa quando você trouxer um valor novo ou quiser incluir com 0. Se você vir aqui depois que você montou a query e pediu para atualizar, ele vai atualizar e vai trazer os dados para cá. Então ele trouxe o mês, que é o atributo, ele trouxe o valor e ele trouxe a conta na DRE do dashboard. As contas que estão 0 são o quê? Contas que são sintéticas, são contas que eu não coloquei um atributo. Então como que funciona aqui? O que ele faz? Tem N formas de fazer, tem gente que usa PROC-X, vai ter gente que usa PROC-V, mas o importante é você conseguir buscar esta conta numa tabela de alias, uma tabela de apelido, onde ele vai verificar qual que é essa conta na coluna 1 e trazer o valor que está na coluna 2. Então o PROC-V aqui mesmo já resolveria. Mas o PROC-X acaba quando você começa a usar, você opta sempre por ele, que é mais fácil. Então, a minha base da DRE foi atualizada, que atualizou a minha query, que já estava pronta, então eu não precisei mexer nela. A minha query, ela faz o quê? Ela vai trazer todos os dados, já quebrando as colunas em linha, vai trazer qual que é o mês, o que é o atributo, pela coluna, né, que a gente já tinha visto lá, a gente tinha cada coluna com um mês, ele dobrou, quebrou isso em meses e trouxe o valor. Aqui eu vou trazer um alias que eu já defini em outra conta. E como que eu defino o alias? É o básico. Você tem uma DRE, você vai pegar todas essas contas analíticas da DRE que você definiu. Nesse caso aqui, ele está dando um erro, por quê? Porque ele não está encontrando valores em outras tabelas que fazem parte da minha soma. Então assim, ele não está encontrando os dados das tabelas que eu preciso. Vou soltar alguns dados lá aleatórios, só para a gente poder ter. Eu salvo os dados aqui, numa tabela do jeito que ela vem, faço a query para transformar ela nessa tabela, que já vem com dados. Eu vou soltar 2 dados ali só para corrigir isso aqui. Recapitulando, salvei os dados aqui na tabela, onde ela vem no formato que eu quero. Ah, Carlos, mas o meu balanço ele vem com milhares de colunas, porque sai de um sistema contábil. Vai lá e só seleciona as colunas que você quer e cola aqui dentro. Cria a estrutura, coloca as contas e vem colando coluna a coluna, mês a mês. Vai ser muito rápido para você. Até porque se você preparar uma base dessa, você vai ter que fazer isso mês a mês para o seu cliente. Feito isso, você vai gerar as queries. Então você vai criar uma query que busca dados de uma tabela, que lá tem que ser transformado numa tabela, que vai trazer para cá e vai transformar as demais colunas, que não é a coluna inicial, se você tiver 2, 3, que é importante, mantém, você pode ter mais de uma coluna padrão e transformar só as outras em linhas, transforma a coluna em linha, depois disso aqui, você já pode buscar ela para dentro da sua análise do jeito que você quiser. Essa análise aqui não está tão bonita, até porque está no Windows aqui, então não está legal, foi desenhado para outro tipo de formato. Mas a ideia é que... meu mouse não está funcionando aqui no Windows. A ideia é o quê? Que a gente consiga ver, ter uma análise clássica para o cliente, ele conseguir ver o faturamento dele mês a mês, ele já via no outro, mas aqui ele consegue ver com a variação, ele entender qual a variação. Ele consegue avaliar. Depois ali tem os validadores, um dia eu paro para ensinar tudo isso aqui. Ele consegue avaliar os custos dele mês a mês, ele consegue ver rapidamente quanto que o custo dele representa no faturamento. Vou ocultar isso aqui, que no primeiro mês não tem análise horizontal. É porque dezembro está aqui, aí por isso que eu já mantive. Ele consegue ver quanto que os gastos, por exemplo, da folha representam em cima do faturamento. Ele consegue ver quanto que os gastos de um bônus comercial, o gasto de um arrendo de um aluguel de automóvel, ele consegue avaliar todos esses gastos em relação ao faturamento, em relação ao mês anterior. Isso é uma parte. Depois você pode pegar isso e transformar numa análise gráfica. Eu posso ter uma análise gráfica, por exemplo, que eu seleciono o mês, que ele vai buscar as informações lá daquela tabela. Então eu fiz um índice Corresp aqui que busca as informações direto dessa estrutura da DRE.
Aí é uma questão de layout, cada um gosta do seu. Eu não acho esse layout aqui bonito, mas na época o cliente gostava. Então, o que ele faz? Ele vai buscar os dados. Vamos pegar aqui para a gente poder dar uma olhada. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar, agora eu quero ver o faturamento do mês, a análise com base no mês de janeiro. Tá estranho, porque tem um faturamento negativo, mas isso aqui foi porque eu chutei números aqui dentro. Eu quero ver com base no mês de julho. Ele vai ajustar a sua tabela. Então, assim, já gera um demonstrativo que ele vai ficar recorrente para você entregar para o seu cliente. Em cima disso, você pode apresentar indicadores, endividamento, liquidez, análise de resultados. Você pode trazer uma coisa que eu uso muito com o cliente aqui dentro. Você consegue trazer aqui dentro um break-even, você pode trazer uma análise de distribuição, você pode trazer N fatores, você pode trazer um orçado versus realizado. Assim, tem muita informação que você pode controlar aqui dentro. Simplesmente você trazendo um bom balanço e uma boa DRE, você já consegue fazer análise gráfica mensal, análise gráfica anual, você consegue fazer aquele relatório onde você vai selecionando o mês e ele mostra a análise, você consegue fazer indicadores de balanço, você consegue fazer o break-even do cliente, você consegue fazer análises de endividamento em relação ao faturamento, endividamento em relação a custo. Isso é uma primeira parte, porque depois aqui eu vou sentar ainda, se vocês acharem interessante, comentarem aqui embaixo, ou pelo menos dar um feedback, né, alguma coisa. Achei interessante a gente realmente tirar um dia e fazer uma super aula desse assunto, porque daria ali umas 4 horas de aula facilmente, falando de tudo, pegando do zero os dados, transformando eles, montando o painel todo, digitando cada fórmula e ainda por cima depois. Isso aqui pode ser conectado a um BI. Só que você precisa transformar numa estrutura de dados que realmente seja consistente. Depois, se você transformar isso aqui numa estrutura de banco de dados conectado a um ID, a um cadastro, a uma relação de dados, a gente consegue transformar isso aqui em um BI. Não posso mostrar o BI para vocês, que eu não tenho nenhum BI aqui que não tenha número de clientes. Mas BI, todo mundo que acompanha aqui já sabe que tem 1001 possibilidades. Então, gente, eu vou agradecendo, vou ficando por aqui. Então, espero que tenha sido útil, espero que vocês gostem. E se vocês quiserem analisar um pouco mais isso aqui, e eu acho válido, comenta aqui embaixo, deixa um feedback. E isso aqui é boa parte do que eu apresento para os clientes da ProResultado. Então, a gente apresenta realmente esse tipo de análise. São dados, são formas reais que a gente usa para apresentar o financeiro dos clientes, para eles poderem entender com o que eles estão tratando, qual o resultado financeiro, qual o ponto de equilíbrio, qual o status financeiro da empresa, qual o cenário que eles estão, se está positivo, se está negativo, se está dando resultado, se não está. Depois a gente entra em fluxo de caixa, a gente conecta o seu BI, mas isso aqui é a base. E é a base que eu uso para trabalhar com consultoria há mais de 10 anos. Mais, talvez 10 anos, não sei, acho que foi 15 de outubro que eu entrei. Não, foi mais, né? Porque já trabalhava em consultoria antes. Então, há mais de 10 anos eu trabalho com isso aqui como gestão financeira. E por que eu trabalho com isso há mais de 10 anos? Por um motivo simples, a contabilidade está no mundo há muito mais do que 10 anos. Já veio tecnologia, trocou tecnologia, saiu do papel, foi para o computador, apareceu o BI, apareceu o RP, apareceu o Excel, tudo, e a contabilidade continua prevalecendo, porque ela é antifrágil, ela já passou por muita coisa e ela já foi validada. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, aprender um pouco mais sobre essa metodologia que não foi criada por mim, mas eu adaptei para a minha necessidade, e que é uma metodologia de mercado que há muitos anos funciona, muitos anos mesmo, e que praticamente 100% das empresas, não vou falar 100%, mas pelo menos as listadas em bolsas, utilizam disso como metodologia de apresentar seus números para aquelas pessoas que querem investir nela. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Então, pessoal, eu agradeço, eu vou ficando por aqui, porque agora eu realmente tenho que ir. Muito obrigado. Se você gostou, dá um like. Quer saber um pouco mais sobre o dia a dia da vida de consultoria, quando eu estou muito agarrado igual esses dias, segue lá no meu Instagram, que eu sempre posto alguma coisa, materiais mais dinâmicos, exemplo, dia a dia, como que funciona, solução, problema que aparece, materiais mais robustos, você encontra aqui nesse canal. E se você não é inscrito, se inscreve, acompanha o canal que vai sair uma segunda parte falando de BI. E se você gostou muito, comenta aí pra gente poder fazer um vídeo completo disso aqui e liberar um modelo desse pra vocês. Muito obrigado, até a próxima, quando a gente voltar aqui para falar de gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica.